Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, com alegria, nós estamos aqui para mais um programa da nossa Escola da Fé. Nós estamos estudando agora os mandamentos, não é? Porque os mandamentos são a base da moral católica. Não é? Eu até escrevi um livro, A Moral Católica e os 10 Mandamentos. Não é? É muito importante a gente conhecer profundamente os 10 mandamentos. Foi Santo Agostinho quem formatou os 10 mandamentos do jeito que a nossa catequese católica coloca. Muita gente pensa que Santo Agostinho mudou o que está no Êxodo. Não mudou nada. Santo Agostinho fez uma síntese, né, com a capacidade dele teológica imensa e filosófica também, e colocou isso para nós. Bem, na aula passada nós já falamos do primeiro mandamento, muitíssimo importante, amar a Deus sobre todas as coisas, e hoje eu quero conversar sobre o segundo mandamento. Né? Mas vamos primeiro rezar, pedir a Deus que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, né? E Nossa Senhora interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponha sempre tudo nas mãos do Divino Espírito Santo, na intercessão de Nossa Senhora, que tudo sai bem, pode ter certeza. Bem, como eu disse, vamos conversar hoje sobre o segundo mandamento, mas antes eu quero só mostrar a vocês dois livros, que é a publicação da Canção Nova, né? Um deles que muita gente já conhece, do Padre Léo, Pertencemos a Deus. Esse livro nunca ele vai ficar velho, né? Porque é doutrina, a doutrina da igreja nunca envelhece. Né? Quem acompanhou tanto aí o Padre Léo, né? Se você quiser ter por escrito, né, as suas pregações, está aqui, olha, Pertencemos a Deus. E tem um outro lançamento aqui da editora Canção Nova, né? Na Cruz, a Reconciliação. Bom, a gente sabe que a cruz, né, é o símbolo da nossa fé. O demônio odeia a cruz, por quê? Porque ele perdeu o domínio da humanidade por causa da cruz. Porque o Cristo, na cruz, né, pagou a justiça divina, toda a nossa culpa. Agora a gente pode receber o perdão na confissão por causa disso. E aqui nesse livro, a Ângela Ábido, com o Padre Vicente, que é da comunidade de Betânia, eles colocam para nós aí essa reflexão sobre a cruz, né, na reconciliação com Deus. Muito importante. Muito bem, então vamos em frente. O segundo mandamento, né? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está escrito lá no livro do Êxodo, capítulo 27. Não usar o nome de Deus em vão. Né? Foi dito aos antigos, Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? No capítulo 5, versículo 33, Jesus diz assim, foi dito aos antigos, não perjurarás. Perjurar é você jurar falso, né? Fazer uma coisa e não cumprir. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Não jurar em nome de Deus. O nome de Deus é santo. Paulo VI dizia 3 vezes santo, né? O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. As 3 pessoas são santas, né? Então, o segundo mandamento, ele regula exatamente o uso que nós fazemos da palavra nas coisas santas. É preciso aí cuidado, né?
Vamos começar com esse princípio. Quem é Deus? Né? Diz o catecismo que Deus é um espírito perfeitíssimo, eterno. Né? Eterno quer dizer, não teve começo e não tem fim. Pensa num círculo, né? Não tem começo, não tem fim. Onipotente, quer dizer, pode tudo. Né? Esse prefixo oni quer dizer tudo. Né? Onipotente, pode tudo. Onisciente, sabe tudo. Para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Onipresente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Né? Então esse é o Deus imenso, Deus que ele é amor, é verdade. Jesus se identifica, eu sou o caminho, a verdade. Né? É justiça, é misericórdia. E Deus se revelou a Moisés naquela sarça ardente, né? No capítulo Êxodo 3, versículo 15, Moisés viu aquela sarça ardente, mas ela não se consumia, né? E Deus chamava Moisés ali para uma missão de libertar o povo do Egito, né? E quando Moisés perguntou para Deus qual é o nome dele, porque lá no Egito tinha a porção de Deus, né? O Boiapes, não sei o que mais. Então Deus disse, né? Eu sou, né? Que para os judeus é a expressão Yahvé. Eu sou aquele que sou. Por isso que os judeus não pronunciam a palavra Yahvé. Engraçado que o Papa Bento XVI, num decreto dele, ele proibia que a gente também use a palavra Yahvé na liturgia, nos cânticos, né? Não cantar, em respeito aos judeus. Olha que interessante, porque eles não pronunciam a palavra Yahvé. Quando Jesus diz para os judeus, né? Se vocês não aceitarem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então, quando Jesus usa essa expressão, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. Né? Porque foi como Deus se pronunciou, revelou o seu nome, entre aspas, né, a Moisés. Estou colocando isso para a gente perceber a sacralidade de Deus. Né? Deus se revelou a Moisés, então. Jesus usa essa expressão exatamente para mostrar que ele é Deus. Então, tudo que existe fora do nada foi criado por Deus e Deus tira tudo do nada. Né? A gente sabe que Deus é uno e, ao mesmo tempo, é trino. Né? Um só Deus, uma só substância, uma só natureza, né? Uma só essência, mas em três pessoas. Claro que isso é um mistério que nós nunca vamos compreender. Mas aí você vai percebendo a magnitude de Deus. Né? Então, Deus é um só, por quê? Porque é preciso necessariamente que o Supremo seja único, né? Isto é, sem igual. Se Deus não for único, ele não é Deus. Então a fé em Deus leva-nos a voltar só para Ele como nossa primeira origem, nosso fim último, e a nada preferir nem substituí-lo por nada. Né? Nós já falamos isso no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ao revelar-se, Deus permanece, então, esse mistério inefável. Né? Santo Agostinho fala, se o compreendesses, ele não seria Deus. Porque Deus ninguém vai compreender. Né? Ele diz, se compreendesse Deus, ele não seria verdadeiro. Né? Seria um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro, ninguém consegue entender. Então, Deus tem uma majestade infinita, isso nós temos que entender. Né? E o pecado, ele fere exatamente essa majestade infinita de Deus. E aí você tem uma culpa infinita. Por isso que somente Jesus, ele pode reparar o pecado da humanidade diante da justiça divina, porque só Jesus pode oferecer à justiça divina uma reparação de intensidade infinita, que é a própria vida dele oferecida. É a vida de um homem, mas um homem que é Deus. Então, nós cristãos somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Né? Foi o que Jesus mandou os apóstolos fazerem. Né? Lá em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus fala, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu estou colocando todo esse preâmbulo aqui porque a gente perceber o respeito que nós precisamos ter com Deus. Né? O nosso catecismo, no parágrafo 234, ele fala assim,
O mistério da Santíssima Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. Ou seja, a base da religião nossa é a Santíssima Trindade. Esse grande mistério é que ilumina os outros mistérios todos. A religião que parte de um conceito errado de Deus, o que vai acontecer? Vai ter todo um desdobramento errado. O mistério da Santíssima Trindade foi revelado por Jesus, e não por um papa ou um teólogo católico, não. Deus se manifesta plenamente no batismo de Jesus. Ali você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Monte Tabor, na transfiguração de Jesus. E Jesus falou muitas vezes do Pai, falou dele mesmo como Deus e do Espírito Santo, especialmente na Santa Ceia. Lá na Santa Ceia ele fala para os apóstolos: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aliás, não é Santa Ceia, é Mateus 11, 27. Então, Jesus fala bem claro: eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim. E os apóstolos, eles confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus e que é Deus. Então, como a imagem do Deus invisível, como o resplendor da sua glória e a expressão do seu ser, como está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Então, tudo isso, gente, mostra para nós a grandeza de Deus, a majestade de Deus. No primeiro concílio ecumênico que a igreja realizou, que foi lá em Nicéia, no ano 325, por causa daquela heresia chamada arianismo, de Ario, que era um presbítero famoso que negava a divindade de Jesus. Então a igreja confessou que o Filho ele é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com o Pai. E o segundo concílio ecumênico, que aconteceu em Constantinopla, no ano 381, conservou essa expressão em sua formulação do Credo de Nicéia e confessou o seguinte, abre aspas: o único Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, todas essas coisas mostram para nós quem é Deus. Eu estou aproveitando essa aula para não só falar do respeito que a gente precisa ter com o nome de Deus, mas para a gente entender um pouco mais o que é Deus, a Santíssima Trindade. Antes da sua Páscoa, antes dele morrer, Jesus anunciou o Espírito Santo. Ele fala de um outro Paráclito. Paráclito quer dizer um defensor, advogado. Ele fala o Espírito Santo, que está em ação desde a criação do mundo, e depois foi ele quem falou pelos profetas, e que agora ele está junto dos discípulos e ensina, conduz a igreja à verdade inteira. Jesus disse uma coisa muito importante, está na Santa Ceia. Lá no capítulo 16 de São João, versículo 13, Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados agora para entender isto, falando para os apóstolos. Mas, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele ensinar-vos-á toda a verdade. Bom, então aí vocês estão percebendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e a fé dos apóstolos no tocante ao Espírito Santo foi confessada também com muita clareza no Concílio Ecumênico de 381 em Constantinopla, em que o concílio disse: cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, ele procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Então, com isso, a igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade, o Pai que gera o Filho, e o Pai e o Filho que geram o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este estiver voltado para junto do Pai. Quando Jesus voltou para o seio do Pai, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Então, esse envio
da pessoa do Espírito Santo, depois da glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Pronto. Então aí a gente percebe a grandeza de Deus. Eu quis fazer todo esse pano de fundo, né? Falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque muita gente não tem assim um conhecimento claro, né? desse mistério que é o mistério mais importante da nossa fé. Porque, como eu disse, tudo começa aí em Deus. Tá certo? Agora, depois do nosso intervalo, a gente vai entrar então mais assim, direto no segundo mandamento. Meus caros amigos, estamos já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero só lembrar você mais uma vez, né, que a nossa querida Canção Nova, esse mutirão de evangelização, a Canção Nova depende da sua ajuda para manter todo esse trabalho de evangelização, né? Então, eu queria recordar para você aqui quais as maneiras que você pode ajudar a Canção Nova, fazer a sua contribuição, né? Bom, um deles é o boleto bancário, né, que você pode receber todo mês na sua casa, né, para você fazer o pagamento. Ou então, pelo cartão de crédito. Eu quero ler o que está escrito aqui para não falar errado. O valor que você escolher vem direto na sua fatura, no cartão de crédito. Tá? Depois, débito automático em conta corrente. Você autoriza o banco desconta o valor da sua conta, passa para a Canção Nova. Né? Isso é bom porque você não esquece, né? Você marca o dia, o banco sabe qual é o dia, transfere para a Canção Nova. E depois nós temos o Pix. Hoje, de maneira muito prática, né? Usar o Pix aí no celular, né? A chave é pix.doação@cançãonova.com. Anote aí, pix.doação@cançãonova.com. Aí você pode colocar ali R$10, R$20, R$100, o que você quiser. Não tem taxa para você, não é? Fazer a sua... E depois, qualquer outra dúvida, você pode ligar para o telefone da Canção Nova, muito conhecido, 12 31 86 2600, e você tira aí a sua dúvida. Eu quero só lembrar o seguinte, gente. Paulo VI dizia, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, quem contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Isso é muito bonito. Você que contribui tem o mesmo mérito de quem está aqui na televisão evangelizando. Por quê? Porque nenhum de nós pode estar evangelizando aqui se a gente não conseguir, se a Canção Nova não conseguir se manter no ar. Tá certo? Veja a importância do contribuinte, do colaborador, do sócio da Canção Nova. Mas muito bem, vamos em frente. Então, no primeiro bloco, eu fiz assim um apanhado de Deus, da Santíssima Trindade. Agora, vamos entrar no estudo realmente do segundo mandamento. Né? Não usar o nome de Deus em vão. Né? O nosso catecismo, no parágrafo 2143, nosso catecismo diz assim: o nome do Senhor é santo. Né? Eis porque o homem não pode abusar dele. O catecismo fala, deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. Vejam bem, não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Certo? A deferência para com o nome de Deus, o respeito para com o nome de Deus, exprime exatamente o respeito que é devido ao mistério do próprio Deus, que nós já colocamos aqui, e toda a realidade sagrada, né, que Deus evoca. Né? Bom, então, os sentimentos de temor e do sagrado, né, são ou não sentimentos cristãos. Esse temor de Deus, né, que é um dos dons do Espírito Santo, não é medo de Deus, é exatamente esse sentimento assim, de profundo respeito com Deus. Né? Veja, você que é filho, você tem um respeito profundo com seu pai, com a sua mãe. Né? Agora imagina com Deus. Né? Então, são sentimentos que teríamos em grau intenso se nós tivéssemos assim, a visão de Deus soberano. Imagina se nós pudéssemos viver Deus.
né? Mas são sentimentos que, né, a gente deve cultivar, mesmo sem poder ver a presença de Deus, mas nós sabendo que Deus é, pela criação do mundo, pela nossa criação, por tudo que eu já falei aqui, né? Então, na medida em que cremos que Ele está presente, porque Deus é onipresente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então, nós devemos ter esse respeito profundo com Deus. Não ter esse respeito é não perceber, é não crer que Deus está presente. Quer dizer, quem abusa do nome de Deus, quem brinca com o nome, ele não percebeu que Deus está presente. E Deus está presente em toda parte. Lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus fala, quando você for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que está presente vai ouvir a sua oração. Olha aí. Isso significa Deus ser onipresente e também onisciente, né? Então, o nosso catecismo, quando fala disso, do segundo mandamento, ele fala assim, o fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. Isso faz parte do segundo mandamento. Testemunhar o nome de Deus, eu creio em Deus, né? E confessar sem medo, né? A gente sabe que em muitos lugares você não pode falar de Deus com facilidade, não. Especialmente nos países muçulmanos, né? Aqui entre nós, graças a Deus, ainda não temos essa perseguição, né? Então, o ato da pregação e o ato da catequese devem estar presentes, devem estar assim, penetrados da adoração, do respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nome de Deus e também de nome dos santos, né? Que já são pessoas que estão em Deus, né? Então, o segundo mandamento, o que ele proíbe? Ele proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Por isso, gente, quando o Catecismo fala, por exemplo, das promessas, no parágrafo 2147, o Catecismo fala assim, as promessas feitas a outra pessoa em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina. Entende? Devem, por injustiça, ser respeitadas, né? Ser-lhes infiel, diz o Catecismo, é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Quer dizer, você promete alguma coisa em nome de Deus e você não cumpre. O Catecismo, você está meio como que chamando Deus de mentiroso. É muito sério isso, né? Então, o nosso catecismo, ele desdobra bem isso. Por exemplo, quando ele fala da blasfêmia, por exemplo, blasfemar contra Deus, né? Ah, não acredito em Deus, Deus não atende meu pedido, não quero mais saber de Deus. Então, o catecismo, no parágrafo 2148, ele fala assim, a blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interiormente ou exteriormente, palavra de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar deliberadamente com respeito ao abusar do nome de Deus. Então, olha, ódio a Deus. Gente, tem muita gente hoje que odeia a Deus. Por que existe o satanismo hoje? Gente que odeia a Deus. Roubam hóstias consagradas, né, para fazer ofensa a Deus. Isso é muito interessante, né? Os satanistas sabem que Jesus, aquela hóstia é Jesus. Por isso que eles só vão roubar hóstia lá na Igreja Católica, não vão roubar hóstia em outro lugar. Porque sabe que em outro lugar a hóstia não foi consagrada, mas aquela hóstia consagrada, eles sabem que é Jesus. Veja, uma coisa que muito católico tem dúvida, duvida, os satanistas não duvidam. Então, esse ódio a Deus, essa ofensa a Deus, esse desafio, vou desafiar a Deus, o Senhor é Deus mesmo, então, opa, cuidado com isso, não desafie Deus, não ponha Deus contra a parede, né? Ou falar mal de Deus, ou faltar com respeito com Deus, tudo isso, né? Ou abusar o nome, tudo isso fere, então, o segundo mandamento.
E o catecismo diz que a proibição da blasfêmia se estende também às palavras contra a Igreja de Cristo. Por quê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo, né? Santo Agostinho chamava a Igreja de o Christus totus, o Cristo total. Ele é a cabeça, nós os mesmos. Então, as pessoas que agridem a Igreja, de certa forma, estão ferindo o segundo mandamento, estão pecando contra o segundo mandamento. Também com relação aos santos. Né? Eu já vi alguém dizer assim para mim, São José não me atende, não vale nada, só quem me atende é Nossa Senhora. Opa, eu escutei uma pessoa falar isso uma vez. Não ofenda o nome dos santos, e nem as coisas sagradas. Eucaristia, um crucifixo, né? Um sacramental, não. Uma vez um padre me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Até o nome dele é Padre Remy. Esse padre ele foi capelão militar na Academia Militar das Agulhas Negras. Uma vez ele me convidou para fazer uma palestra lá. E antes da palestra, para os cadetes da AMAN, eu jantei com ele. Aí ele contou uma história para mim. Ele é de Minas. Ele contou uma história que aconteceu lá na cidade dele, uma cidade ali perto de Belo Horizonte, não me lembro o nome agora que ele falou, e eu fiquei impressionado que ele contou. Ele disse que tinha um fazendeiro que um dia chegou em casa, depois do serviço, depois de trabalhar lá na fazenda e tal, e a mulher estava rezando diante de um crucifixo, e parece que o almoço não estava ainda pronto tal, e o marido ficou muito bravo com ela, disse que pegou o crucifixo, quebrou os dois braços assim do crucifixo. Diz o padre para mim que a mulher estava grávida e que essa criança nasceu sem os dois braços. Gente, eu estou contando do jeito que eu recebi, nem vou fazer nenhum comentário mais. Né? Veja que coisa impressionante, que ele pegou o crucifixo, quebrou os dois braços, jogou no chão e mandou a mulher terminar lá o almoço. É muito sério isso, mexer com as coisas sagradas, com as coisas. Olha, esse povo que pega imagem. Esses dias, eu assisti um vídeo esses dias, um cara entrou numa igreja em São Paulo, puxou duas grandes imagens, jogou no chão, quebrou com toda a força as imagens. Sabe? Então, isso tudo é muito perigoso. E o catecismo fala também que é também blasfemo você recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas. Por exemplo, vamos rezar um Pai Nosso para que esse roubo nosso aqui aconteça direitinho, a polícia não pegue a gente. Ou vamos rezar para esse jeitinho, essa corrupção que a gente está fazendo aqui dê certo. Isso é blasfêmio, você recorrer ao nome de Deus para você encobrir uma prática criminosa. Né? Ou então para você reduzir povos à servidão em nome de Deus. Ou então torturar ou matar, cometer crime em nome de Deus. Você sabe que existe isso, né? Os muçulmanos, eles matam em nome de Deus. Acha que Allah quer que domine o mundo e elimine todos os cristãos e todos os judeus. Matar em nome de Deus. Então, o segundo mandamento, diz aí o catecismo, no parágrafo 2150, que proíbe o juramento falso. Eu vou ler exatamente o que diz o catecismo. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma e invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. Você está chamando Deus para provar que você está certo, você não está mentindo. Então, o catecismo diz que o juramento empenha o nome de Deus. E ao Senhor teu Deus que temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Está lá em Deuteronômio 6,13. Os judeus juravam em nome de Deus. E Deus não proibia, desde que não houvesse o perjúrio, ou seja, o juramento falso. Mas Jesus coloca isso diferente, né? Não jurar. Basta o sim, sim e não, não. O resto, Jesus vem do demônio. Então, algumas vezes,
a igreja entende que certos juramentos podem ser feitos. Por exemplo, o parágrafo 2151 do Catecismo, ele diz assim: quando é verídico e legítimo o juramento, põe à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. E o juramento falso invoca Deus para ser testemunho de uma mentira. Eu já falei isso daqui. Tá? Então, por exemplo, você vai ver, por exemplo, alguns juramentos feitos em cima da Bíblia, né, de autoridades que vão assumir, por exemplo, o governo, né, jurar que vão cumprir a Constituição e tal. Aquilo ali, se é um juramento verdadeiro, se não tem falsidade, a igreja não proíbe. Né? Mas, cuidado, né? Porque muita gente sabe que se promete uma coisa, depois não se cumpre. Né? O parágrafo seguinte do Catecismo diz assim, que é perjuro, né? O perjurar é aquele que, sob o juramento, faz uma promessa que não tem intenção de manter, ou que depois de ter prometido algo sob o juramento não cumpre. Né? Então, o perjúrio constitui uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Então, comprometer-se por juramento a praticar uma obra má, contrária à santidade do nome divino. Então, é aquilo que Jesus explica muito bem. Sim, sim, não, não. Não passe disso. Né? Jesus expôs isso bem claro. Né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás. Ou seja, não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis, em hipótese alguma. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, o que passa disso vem do maligno. Pronto, eu acho que isso aí sintetiza bem, né, o que a igreja quer ensinar para nós sobre a questão do juramento. Nós temos que aprender a respeitar a nossa palavra e a palavra dos outros. Né? Se você não confia na pessoa, então não siga o que ela diz. Mas não exige juramentos. Né? Juro por Deus, juro por Nossa Senhora, não. Isso não é bom. Muito bem, vamos para o intervalo e a gente volta já para completar a nossa aula de hoje. Muito bem, meus amigos e amigas, mais uma vez eu quero, antes de continuar a nossa conversa de hoje, mostrar a vocês, né? Não sei, que alguém que talvez tenha ligado a sua televisão aí um pouco mais tarde, o livro Pertencemos a Deus, do Padre Léo, né? Uma reflexão muito bonita, muito importante. Né? O Salmo 99 fala, nós somos as ovelhas do seu rebanho. Né? E o Padre Léo, nesse livro, Pertencemos ao Senhor, que é da editora Canção Nova, né? Tá aí, se você quiser adquirir, é só ligar no telefone aí, que é o WhatsApp, né? O 12 31 86 2600. E também um lançamento aqui, né? Da Ângela Ábido e do Padre Vicente, que é da comunidade Betânia, né? Na cruz, a reconciliação. A reconciliação pressupõe, né, a cruz. Então, também uma reflexão muito boa a respeito desse assunto. Do assunto que nós estamos tratando aqui, sobre os 10 mandamentos, que nós estamos desenvolvendo, cada aula um deles, eu tenho um livro que chama de Moral Católica e os 10 mandamentos. Porque a moral católica, ela está centrada nos 10 mandamentos. Santo Agostinho, ele fez essa síntese, né, que a gente usa na catequese, os 10 mandamentos. Ali você tem a moral católica. Mas ali, o catecismo daqui desdobra isso. Né? Você pega aqui a terceira parte do catecismo, né, que é sobre a moral católica, ele vai desdobrando cada um dos 10 mandamentos. E é o que eu vou tentar fazer aqui nessas aulas, entende? Para que a gente vá compreendendo melhor o que significa. Bom, aqui no Catecismo, parágrafo 2154, eu gosto de citar o número do parágrafo, quem quiser depois pode ler no Catecismo. Seguindo São Paulo, diz assim o Catecismo, seguindo São Paulo, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando é feito por uma causa grave e justa. Por exemplo, perante um tribunal. Veja, isso está escrito no Catecismo. Então, perante um tribunal, né, uma causa grave, justa, é possível. O parágrafo 2164 diz assim,
não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. Então, isso significa o seguinte: em alguns casos especiais, ele fala de causa grave e justa, né? Eu imagino, por exemplo, vamos supor, um caso aí que, não sei, possa estar alguém correndo o risco de ser condenado, né? E um testemunha, ele uma causa grave, para salvar uma pessoa, quem sabe aí, de uma prisão, de uma coisa, não. Se um juiz perguntar, você pode jurar em nome de Deus? Uma causa grave e justa, de repente, pode justificar uma coisa dessa. Veja, eu estou lendo aqui o que está no Catecismo, para 2154. Não é qualquer coisa. E depois ele completa no 2164. Bom, outra coisa, o nome cristão. Também isso é uma coisa muito importante ligada ao segundo mandamento. O Catecismo, no parágrafo 2156, ele fala assim: o sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no batismo, o nome do Senhor santifica o homem. Olha que interessante, porque você é batizado em nome de Deus. Então, o Catecismo fala que no batismo o nome do Senhor santifica o homem. E o cristão recebe seu próprio nome na igreja. Este pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a Deus. Então, a igreja recomenda, né, que, ao colocar o nome de um filho, use o nome de um santo. Ele fala assim: o nome de batismo pode ser também, pode exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã, né? Uma virtude, né? Piedade. Eu conheço Maria da Piedade, uma virtude cristã. E diz o Catecismo o seguinte: olha que coisa importante: cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Muitas vezes se põe nome de uma pessoa, de uma entidade espírita, uma entidade de candomblé, etc., para um cristão. Não, se a pessoa é cristã, vamos colocar um nome cristão na pessoa. Entende? Olha o que diz o Catecismo: o patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade de um intercessor seguro. Então, você põe o nome de um santo no filho, que a igreja está te ensinando que você já está dando para ele um intercessor e um modelo de vida, né? Por isso que é bonito, né? Colocar o nome de um apóstolo, colocar o nome de um santo. Isso tem a ver também com o segundo mandamento, tá? Ele diz assim, o Catecismo, que o cristão ele começa o seu dia com as suas orações, suas ações, com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, o batizado, ele dedica o seu dia à glória de Deus. Isso também significa você glorificar o nome de Deus, né? E invoca a graça do Salvador, que lhe possibilita agir no Espírito Santo como filho do Pai. Então, o sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. Olha quanta coisa o Catecismo lembra com relação ao segundo mandamento. Um sinal da cruz bem feito nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. Olha, uma coisa tão simples. Não é à toa que no Manual das Indulgências diz que um simples sinal da cruz bem feito, você ganha indulgência parcial, né? Mas desde que a pessoa faça bem feito. Não é fazer essa coisa assim, meio que aquele jogador de futebol faz quando vai entrar no campo, né? Parece mais um amuleto do que um sacramental. Então, tudo isso é importante, né? E agora aqui uma coisa muito interessante também que o Catecismo fala, achei isso muito interessante, parágrafo 2158, ele fala assim, que Deus chama a cada um pelo seu nome. Então, gente, não convém colocar apelido nas pessoas. Porque se Deus chama a cada um pelo seu nome, né? Ele fala assim, o nome de todo homem é sagrado. Né? Estou lendo o Catecismo. O nome é o ícone da pessoa. Ícone o que é?
é imagem. O nome é a imagem da pessoa. Exige respeito em sinal da dignidade de quem o leva. Eu fico pensando, por exemplo, no meu nome. Meu nome é Felipe Rinaldo. Por quê? Porque isso minha mãe contou. Quando ela estava grávida de mim, eu sou o 5º filho. Antes um pouco dela ficar grávida, ela tinha feito uma cirurgia de hérnia muito grande e o médico ficou com medo da gravidez romper. Naquele tempo, 75 anos atrás, o médico ficou com medo de romper os pontos da cirurgia e morrer ela e morrer a criança. E o médico queria que ela me abortasse. Olha que coisa interessante. Meu pai foi conversar com um padre salesiano que tinha sido professor dele no Colégio São Joaquim Lorena, um padre francês chamado Padre Renaudin. E o padre disse, não, de jeito nenhum, vocês não vão mexer nessa gravidez, nessa criança, nem nada. Olha, toma aqui, tem um terceiro sucessor de Dom Bosco aqui, que se chama Felipe Rinaldo. Vocês vão fazer essa novena dele aqui, para essa criança nascer bem, e depois vocês vão colocar o nome dessa criança de Felipe Rinaldo. É o meu nome hoje, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. É um beato salesiano. Eu tenho, inclusive, um livro da vida dele. Veja como é que o nome é uma coisa importante. Em consideração a uma promessa feita de uma graça, porque o parto foi normal, sem problema nenhum, gravidez normal, e eu estou aqui hoje. Então, o catecismo diz assim, olha que coisa interessante, 2159, o nome recebido é um nome eterno. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa, marcada com o nome de Deus, resplandecerá em plena luz. Então, por isso que não é bom a gente colocar apelido nos outros. Olha o que diz o Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao vencedor, darei uma pedrinha branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aí o Apocalipse diz assim, tive esta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu Pai. Então veja como é que o nome, tanto de Deus quanto o nome que a gente recebe no batismo, é uma coisa muito importante. Entende? E eu percebo o seguinte, gente, a gente tem a mania de colocar apelido nos outros em cima de um defeito. Não é assim? A pessoa tem um olho meio grande, então começa a chamar de coruja. Não é assim? Se tem o nariz meio grande, aí é tucano. Sei que, olha, isso não é bom. Entende? Porque o nome recebido no batismo, o catecismo está dizendo para nós que é um nome importante. Então, tudo isso é importante que a gente saiba. Então, o primeiro mandamento, resumindo, o segundo mandamento, resumindo, o nome de Deus é sagrado. Não só o nome de Deus, mas também o nome dos santos. Então, não ficar fazendo piada com santos, piada com o nome de Deus. E o catecismo lembra nunca fazer ofensas ao nome de Deus, o blasfêmia, coisa desse tipo. Eu sei que muitas vezes, a pessoa, às vezes, no desespero, às vezes acaba rompendo com Deus. Eu tenho um amigo que perdeu um irmão, muito amado dele, numa situação de doença difícil. Rezou muito para Deus, pediu muito a Deus pela cura do irmão, mas o irmão não ficou curado e acabou morrendo. Bom, esse amigo rompeu com Deus radicalmente. Não quer mais saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de mais nada. Veja, gente, é preciso entender essa situação. Não é porque eu peço a Deus uma graça que Deus vai dar essa graça. Nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele sabe de coisas que nós não sabemos.
Quem é que sabe do nosso futuro? Né? Ah, mas Deus é injusto porque deixou que uma criança morresse, né? E aí começa muitas vezes a blasfemar contra Deus. Espera aí. A vida pertence a Deus. Como diz o velho Jó, né? Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Nenhum de nós deu vida a si mesmo. Logo, nenhum de nós tira a vida a si mesmo, pode tirar a vida de si mesmo. Né? A gente tem que enfrentar essas situações difíceis na fé. E aqui eu quero falar para as pessoas que perderam algum parente, algum amigo, que muitas vezes fica aí brigado com Deus. Não faça isso. A vida pertence a Deus. Então, perdeu um ente querido, entregue para Deus. O coração vai estar sangrando? Vai estar sangrando. Pode chorar à vontade. O choro é, como dizia o Monsenhor Ascânio Brandão, o choro é um tributo da natureza. É como um imposto que a natureza cobra de nós. Pode chorar à vontade, mas chore na fé, sem brigar com Deus. Sabe? E eu tenho uma experiência que eu gostaria de partilhar aqui. Olha, eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, perdi 2 irmãos, perdi uma irmã com 39 anos que deixou 4 crianças pequenininhas. Perdi minha esposa. Né? Qual é a experiência que eu tenho da morte? Quando você entrega a pessoa para Deus, de coração, né? Você entrega com lágrimas. Não estou dizendo que seja fácil. Não estou dizendo que o coração não chore, chora. Né? Mas se você entrega, né? Mesmo com o coração despedaçado, você vai ter paz. Deus vai te dar o consolo, Deus vai te dar a paz. Agora, quanto mais você brigar com Deus, quanto mais você retiver a pessoa para você, mais você vai ficar com a ferida aberta. Entende? Então, é o seguinte, entregue para Deus. É difícil? É difícil, mas é na fé. Claro que aí você precisa ter uma vivência, você precisa rezar. Né? O que não pode é ficar brigando com Deus. Aí você perde completamente a paz. E não vai ter consolação. Entende? Então vamos lembrar aquilo que São Paulo diz, né? Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, São Paulo fala assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Então as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não espera, mas que acontecem, entrega na mão de Deus. Vimos aí o que aconteceu, por exemplo, com o Tiba, né? Muita gente conheceu o Tiba aí na Canção Nova, né? 5 filhos, a esposa grávida num 6º. O rapaz sofre um acidente que está paralisado, né? Com o corpo inteiro. Por que isso? Não vamos questionar Deus. Ponha na mão de Deus, como, aliás, a Néia, a esposa, está fazendo. E ele mesmo, nas mãos de Deus. Né? Entende? Sem revolta, sem blasfemar contra o nome de Deus. Muito bem, encerramos aqui essa nossa conversa. Quero pedir a algum sacerdote, algum diácono que esteja com a gente, que nos dê a sua bênção para encerrar esse nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.